Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos, celebrando o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Hoje, no segundo domingo da Quaresma, em que sufragamos os nossos falecidos, mas celebramos a ressurreição, mas celebramos a alegria da vida eterna, mas celebramos a misericórdia de Deus, mas celebramos a ternura e a compaixão de Deus para conosco. Isso deve nos dar uma alegria infinita. Vamos conversar um pouquinho sobre as leituras e o Evangelho. A primeira leitura, nós encontramos a manifestação de Abraão com a sua fé, sua fidelidade, a sua obediência, que regenera a desobediência dos nossos primeiros pais. Se pela desobediência dos nossos primeiros pais, Abraão, com a sua obediência, dá início o novo povo, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Mesmo Deus tendo lhe pedido que mais ele amava a vida do seu filho, ele não hesitou em dizer sim, mesmo com sofrimento, mesmo com tristeza, ele obedeceu. E aqui está o segredo da nossa fé. Se temos fé, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, nós obedecemos, porque Deus nunca nos falha. Se Ele nos pede, é porque virá em contrapartida, a nosso favor, muitas bênçãos. Basta nós obedecermos. E Abraão obedeceu. E Deus o livrou da dor, mandando um cordeiro para Abraão sacrificar, e assim salvando o seu filho. Na segunda leitura nós temos São Paulo aos Romanos, os alertando, chamando a atenção deles para o essencial, lembrando que Cristo deu a vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Isto não é uma poesia, isso não é uma história com E, é uma história com H, aconteceu há 2000 anos atrás. Deus que vem ao nosso meio, através de Jesus, se encarna, se torna um de nós e dará vida. Este foi o preço que Ele pagou, para que a pedra do sepulcro fosse quebrada e nós saíssemos da mansão dos mortos e com Ele ressuscitássemos. Percebe? O preço da nossa salvação. São Paulo escreve aos Romanos para eles nunca esquecerem disto, que é a gratuidade do sacrifício inocente, que tornam as coisas belas, que tornam as coisas livres, que nos tornam seres humanos livres. A gratuidade do sacrifício do inocente, repito, que nos dá a verdadeira liberdade. Encontramos no Evangelho a transfiguração, essa passagem tão importante de São Marcos, em que Jesus sobe ao monte com os 3 apóstolos e lá ele transfigura, ou seja, ele mostra para os apóstolos o que será depois da sua ressurreição, como será ele ressuscitado. E ao lado dele aparece o símbolo da antiga aliança, os 2 profetas. Não é? Que maravilha! Isso demonstra que Jesus não veio anular o Antigo Testamento, mas veio completá-lo. E, pelas tantas,
o Pai reafirma que Jesus é o seu Filho amado, a quem Ele põe todo o seu bem-querer, todo o seu amor. Jesus é o seu Filho amado. E esse Filho amado que Ele nos entrega como sacrifício inocente e puro para nos salvar, para nos libertar. E depois vem Pedro dizer: Senhor, vamos armar 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E Jesus então pede para eles que não digam nada até que a ressurreição aconteça. Meus amigos, preste bem atenção. O que este Evangelho pode nos dizer, o que esta Palavra de Deus pode nos dizer para o nosso dia a dia? Primeiro, obedecer. Obedecer. Acontece conosco coisas bonitas, mas também acontecem coisas tristes. Mas devemos obedecer, seja qual seja as circunstâncias, devemos confiar em Deus. A nossa fé deve ditar a nossa forma de viver. A nossa fé deve dar a qualidade da nossa existência. Primeira coisa, nós recebemos, a igreja, a comunidade, recebe de Deus, Jesus, a missão de continuar esta obra, de anunciar o reino de Deus, que a vida não é fácil, temos que lutar para superar as dificuldades, tudo isso tendo como base a nossa fé. Então é a comunidade fundada por Jesus, a igreja, que hoje tem a missão de sair, de anunciar, ter a coragem de testemunhar como um sinal luminoso que Cristo continua no nosso meio. Terceiro, amigos, a nossa tentação é nos acomodar, é procurar o melhor caminho, o caminho mais fácil é ficar na nossa zona de conforto. Isso tem alguns perigos. A maturidade da vida e da fé é feito por luta, por renúncia, por sacrifício. Toda mudança exige sacrifício. E aqueles que se sentem chamados por Cristo para segui-lo, têm o compromisso de lutar para mudar as realidades visíveis, transformá-la para o jeito de Jesus, adequá-las ao jeito de Jesus fazer, ser e pensar. Essa é a nossa tarefa como igreja, como comunidade, como batizados. Não é a minha ideia, não é a minha vontade, não é como eu gosto, não é como eu desejo. É como Jesus Cristo nos manda fazer, através da sua igreja, transformar as realidades pecaminosas em realidades de graça, em realidades de salvação. Tenha cuidado, os caminhos fáceis, sem esforço, sem luta, ela te leva quase sempre à corrupção. Você quer ganhar dinheiro fácil, por isso faz qualquer negócio para enriquecer fácil. E o caminho que Deus nos dá é o caminho estreito, o caminho da luta diária, não pensando em mim, na minha zona de conforto, mas sempre atentos à necessidade do meu próximo. Porque na época de Cristo também existia uma sociedade que excluía, injusta, um sistema de saúde que não existia. Você era doente, leproso, era expulso da sociedade. E isto era socialmente aceito como forma correta.
Os nossos dias também têm muitas formas de exclusão. Mas o amor de Deus, ele é inclusivo. Então, se nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, este amor é inclusivo, ele inclui e não exclui. Então, esses cuidados que nós devemos ter. Não é armar tendas, meu Deus, minha oração, conforta o meu coração. Aí eu fico, na minha individualmente, muito bem, enquanto o outro está perdido, passando fome, doente, um sistema de saúde que exclui, um sistema de educação que só gera mediocridade, e cada vez mais as pessoas vão se deteriorando. Eu não posso ficar tranquilo diante de uma realidade dessa. Tenho que, com minha fé, tudo fazer para que se estabeleça a justiça e o reino de Deus seja visível para todos. Que Deus nos ajude para que não escolhamos o mais fácil, para que não escolhamos a nossa zona de conforto e nela fiquemos estabelecidos, mas vamos sair ao encontro do outro. Vamos sair, vamos lutar para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Lembre-se sempre, esta luta começa com você, na sua vida, começa no seu lar, na sua casa, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, no mundo em que vive. Que Deus te ajude. Te conceda a força da luta na fé, na obediência a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos refletir um pouquinho.